Olá, doutores e doutoras, donzelas e donzelos, seja muito bem-vindo ao canal Anatomem, o canal de medicina e saúde, o canal que vai abranger várias áreas de conhecimento médico. Se você está aí começando por essa aula, essa é a nossa segunda aula do canal, uma aula que vai abordar sobre terminologia anatômica. Sugiro que você assista a nossa primeira aula sobre introdução à anatomia para você não perder nada. As aulas, nem todas as aulas seguirão um cronograma, né? Mas a gente vai postando assim que der, ok, gente? Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre terminologia anatômica. Então, nós vamos falar sobre os fundamentos básicos para a descrição da anatomia. Então, para que a gente possa descrever uma estrutura ou qualquer região, nós devemos tomar sempre em conta a posição anatômica que está aí na figura para vocês, que ela é conhecida como posição anatômica standard, no qual, em sua vez, ela pode ser dividida em distintos planos imaginários, no qual a gente vai ver aí à frente. Então, a posição anatômica standard ou posição anatômica ortostática é a posição em que a gente descreve as estruturas do corpo humano. E essa posição anatômica ela é o seguinte. O corpo humano em posição ortostática, ele deve ficar em pé com a face, ou seja, com o rosto voltado para frente, os membros superiores estendidos ao lado do corpo, com as palmas voltadas para frente ou anteriormente. Os membros inferiores eles devem estar unidos e com as pontas dos dedos voltadas para frente e ligeiramente para fora. Porém, existem também outras posições que a gente pode encontrar o nosso paciente, seja para tentar aliviar as dores ou mesmo para executar algum procedimento para diagnóstico. E dessa maneira, primeiro, nós vamos ter o decúbito, tá? Essa palavra que vem do latim, que significa decúbitus, ou seja, que significa, né, que está deitado ou recostado. Porém, obviamente, existem algumas variações desse decúbito, como a gente pode ver nesse próximo slide. Então, nós vamos ter o decúbito ventral ou prono, ou de uma maneira mais coloquial, de barriga para baixo. O nosso ventre repousa sobre a estrutura e a pessoa vai estar de bruços. Vamos ter também o decúbito dorsal, também chamado de supino, que dizendo no coloquial, né, mais conhecido como barriga para cima, as nossas costas elas vão estar repousando sobre uma determinada estrutura. Vamos ter também o decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo, é quando o nosso corpo ele repousa sobre a parte lateral, como eu havia dito, tanto direito quanto o esquerdo. Porém, a partir dessas três posições básicas de decúbito, a gente pode encontrar outras posições que a gente vai encontrar quando a gente estiver estudando semiologia ou medicina interna. Que a gente vai ter, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui, a gente vai ter a genopeitoral, né, que é também chamada como prece maometana, também chamada de posição de Lacerda, que é uma posição ginecológica. Vamos ter também a posição de litotomia, que é outro tipo de posição ginecológica. Vamos ter o Fowler, né? Alguns conhecem como cadeirinha de praia, né? Que é uma variação do supino, que vai estar com a cabeceira elevada no ângulo de 45 a 60 graus e os joelhos eles vão estar ligeiramente elevados. Vamos ter também a posição de Sims, que é similar à posição lateral,
Mas o peso do paciente, ele é colocado no ilíaco anterior. Fiquem tranquilos, tá? A gente vai estudar toda a anatomia, todas as estruturas. Às vezes pode ter algum nome que você desconheça ou não sabe onde fica localizado. A gente vai falar de todas as estruturas aqui, de tudo, de tudo, de tudo. Fiquem tranquilos. Então, como eu havia dito, o paciente ele é colocado o peso do paciente é colocado no ilíaco interior, no húmero e na clavícula. Ou seja, nós vamos ter inúmeras posições que a gente pode encontrar, né? E aí também a gente vai ter a posição que eu não coloquei na imagem, um paciente ortopneico, né? Que ele é uma posição muito característica de paciente que está com problema respiratório, tá? E como eu tinha dito para vocês no começo do nosso vídeo, a posição anatômica ela pode estar dividida em planos imaginários, certo? E esses planos, ele vai facilitar muito para a gente o conhecimento de saber esses planos, porque ele vai facilitar tanto no estudo e na descrição de determinadas estruturas anatômicas. Então, dessa maneira, a gente encontra 3 planos básicos. A gente vai começar pelo básico, tá? Bem tranquilinho, tá? Então, a gente vai ter o plano frontal, que é conhecido como coronal. Vamos ter o plano mediano ou plano médio. E também teremos o plano transverso, também conhecido como plano horizontal. Nossa, Thiago, mas não entendi nada. Calma lá. Vamos lá. O plano mediano, também chamado de plano médio, ele é um plano vertical, né? Que ele vai passar exatamente na linha média do corpo, dividido em 2 metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Uma pequena observação: nós não somos simétricos, ou seja, nós não somos iguais. É por isso que eu falei que ele não divide em metades iguais, ele divide em uma metade direita e esquerda. Sempre há, às vezes, uma variante, uma variedade, uma variabilidade anatômica. Às vezes pode ser que se você olhar bem no espelho mesmo, né, a gente não é igualzinho. Faz um teste, tira a foto, e aí você pega com o seu dedo, tapa metade do seu corpo para você ver a diferença que tem de um lado para o outro. E aí logo a gente vai ter o plano frontal, que é conhecido como plano coronal, que também é um plano vertical, que ele vai atravessar o corpo em sentido perpendicular ao plano mediano, sagital. Esse plano coronal ou plano frontal vai dividir o corpo em 2 partes. Uma parte anterior, também conhecida como ventral, ou parte da frente. Uma parte posterior, conhecida como dorsal, ou parte de trás. E nós vamos ter o plano transverso, conhecido como plano horizontal, que é um plano que divide o corpo em 2 porções. Uma porção superior e uma porção inferior, ou uma porção de cima e uma porção de baixo. E, perdão, a partir desses 3 planos básicos, vai existir outros 2 que merecem ser muito mencionados. Então vamos lá. O primeiro é o plano sagital que a gente está vendo aí. Ele também é um plano vertical, como você pode ver que ele vai de cima para baixo. Ele atravessa o corpo paralelo ao plano mediano. Aqui, agora, gente, muita atenção aqui no que eu vou falar para vocês, tá? Isso gera muita confusão. A gente tem que tomar muito cuidado porque muitos livros antigos a gente vai encontrar o plano mediano como plano sagital. E o plano sagital como plano parasagital. Dizer que parasagital, que algo é parasagital, é algo muito redundante, porque sagital
quer dizer paralelo ao plano médio. E ao dizer para, que vem de paralelo, nós vamos estar dizendo 2 vezes que a estrutura é paralela. Então, por isso que eu digo para vocês que isso é redundante. Portanto, a terminologia correta é dizer plano sagital, e quando referimos ao plano mediano, é plano médio. Como eu disse, mediano. Eu espero que isso fique bem claro para você. Se você não entendeu, volta essa parte para você entender. Analisa a estrutura, veja bem, tá? Para que você não erre quando você tiver uma prova, tá? Espero que isso fique bem claro, tá bom? E de nenhuma maneira, dentro da terminologia anatômica atual, vocês podem dizer que o plano mediano é plano sagital. Não, isso não existe, tá? O plano sagital ele sempre vai ser paralelo ao plano mediano. Então, o plano mediano ele vai dividir o corpo em 2 metades, uma direita e uma esquerda, como eu havia dito para vocês. E o plano sagital é o plano que vai estar ao lado, vai estar paralelo ao plano mediano, ok? E também nós teremos o plano importante no qual a gente pode ver aqui, você vê nas estruturinhas aí ao lado, que é um plano oblíquo. Ele não obedece em um dos planos escritos anteriormente. Ele não é frontal, não é mediano, não é transverso, ele é oblíquo. É um corte que, sobretudo, quem vai mais utilizar vão ser os médicos radiologistas, técnicos em radiologia, que eles vão estar encarregados de exames de imagem. Quando você for fazer uma análise de uma determinada imagem, o médico radiologista, ele vai avaliar em todos os eixos, em todos os planos, aquela determinada estrutura, muitas vezes para buscar a causa, alguma patologia específica. Então, recordando, plano mediano, vamos ter o plano mediano, que divide em 2 metades, uma direita e uma esquerda, o plano coronal, que é também plano frontal, que divide uma parte anterior e uma posterior, o plano transverso, que vai estar dividindo entre uma metade superior e uma metade inferior, o plano sagital, que vai estar paralelo ao plano mediano, e o plano oblíquo, que não vai respeitar, né, os mesmos planos. Ele é um plano oblíquo, que é muito utilizado por médicos radiologistas para análise de imagem. Mais uma vez, eu agradeço a atenção e a determinação e a dedicação de vocês. Meu muito obrigado. E, como toda aula, eu espero encerrar com alguma frase aí que venha junto ao que você precisa, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung. Ó, meu inglês tá CCAA. Então, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.